Eu amo tanto esse meu Deus. Eu sou tão apaixonado por Ele. Mas eu sou tão apaixonado por Ele. Eu converso com Ele o dia inteiro. Toda hora eu estou falando com Ele. Às vezes você me encontrar na rua e passar e eu não consigo. Não fala assim, o pastor não falou. Eu não te vi, meu irmão, desculpa, me perdoa. Eu ando na rua, eu ando ligado, conversando com o Pai. Aonde eu estou? Eu não ando sozinho, eu só sei andar com Ele do meu lado. Então eu vou andando, eu vou conversando com Ele para um lado, eu vou conversando com Ele para o outro. Eu falo de tudo com Ele, eu falo da roupa que eu vi. Olha lá, Senhor, olha que bonita, gostei daquela jaqueta. Olha ali, Senhor, olha que bênção. Mas da mesma forma eu falo, Senhor, olha aquele cidadão em condição de rua. Toca no coração dele, traz libertação. Tira todo espírito de miséria. Tira todo espírito de podridão, de Beuzebu de perto. Nós temos alguns principados, amém? Hoje não é culto de fé e milagre, de batalha. Não, eu tenho uma palavra para ministrar, mas deixa eu ensinar isso para você. Nós temos alguns principados espirituais do lado de Satanás. Nós temos 3 que agem muito forte em Poços de Caldas. Muito forte. O que age mais forte em Poços de Caldas é Nosferatus. Nosferatus é o principado ligado à intelectualidade. Vê se você pega. Ele é ligado à intelectualidade, à arrogância. Nosferatus, ele é apresentado na mídia. O garoto propaganda de Nosferatus na mídia é o Conde Drácula. É o vampiro. Ele suga a sua energia. Ele te leva a ficar doente emocionalmente. Ele te leva a ficar mal. Mas ele também pega aqueles que são dele e levam a um estado de arrogância, de prepotência, de se achar dono do lugar. Se quiser vir em cima, pode vir. Ele rege a maçonaria. Ambiente que se diz de estudo, de crescimento, Nosferatus está ali, regendo aquele lugar. Poços de Caldas tem um outro principado que age dentro das famílias. Principado de Jezabel. Tem um monte de Acabe fraco e de Jezabel invertendo papéis. Mas Jezabel também age invertendo o papel individual. Entendeu? É o homem que se acha uma mulher. É uma mulher que se acha um homem. Essa inversão de papéis é ligado ao principado de Jezabel. É uma inversão geral, porque havia uma inversão no reino. Ela dominava sobre o rei, mas ela dominava sobre os profetas. E o outro principado que tem agido muito forte na cidade, eu tenho percebido isso, é o principado ligado a Beuzebu, o príncipe das moscas. Alguém já ouviu falar dele? Príncipe das moscas.
É Ele que age na miséria, na sujeira, na podridão. E aí você pode jogar um monte de tipos de podridão. É Ele que age quando Ele leva uma pessoa à situação de rua e que fica no abandono, sujo, com mau cheiro, bêbado, drogado. Só que é nosso papel, enquanto igreja, sermos fortes, fortalecermos a nossa cidade espiritualmente. É por isso que a gente ora pela nossa cidade, cobrindo espiritualmente o lugar aonde nós vivemos. Porque eu vou te falar uma coisa, o mundo espiritual é verdadeiro. Aliás, o mundo espiritual é o único mundo verdadeiro, porque esse daqui jaz no maligno, no pai da mentira. A gente precisa olhar para o espírito e para o mundo do espírito, porque no princípio criou Deus os céus e depois a terra. Então o mundo espiritual vem sempre na frente. E o que acontece no mundo espiritual manifesta no mundo terreno. Então, se eu no mundo espiritual busco a altura, por isso que a minha busca não é para que o céu desça, mas é para que eu suba, porque eu quero as alturas. Eu quero estar no Santo dos Santos. Eu quero estar no Santo dos Santos. Eu quero buscar a altura. Então eu quero buscar o mundo espiritual, para que aí as coisas aconteçam com a minha vida no mundo material. Vem cá, a palavra diz que as nossas bênçãos já estão liberadas aonde? Na terra? Na lojinha ali da esquina? Mas aonde que está? Nas regiões celestiais. Então ela não está no material, as nossas bênçãos estão no espiritual. Se eu ficar buscando a bênção no material, eu não vou achar nunca. E vou reclamar minha vida inteira que eu não consigo encontrar minha bênção, porque eu estou procurando no material. Mas as nossas bênçãos, elas já estão liberadas aonde? Nas regiões celestiais, é no mundo espiritual. Se eu não sair, se eu não me desgrudar dessa terra e ir buscar minha bênção na região celestial, eu não vou conseguir conquistar. Agora, sabe quem vive na região celestial também? Os demônios. Porque quando Daniel orou e que o anjo veio com a resposta, ele ficou preso aonde? Nas regiões celestiais. Lutando para trazer a bênção. Lutando para trazer a bênção. Lutando para trazer a bênção. E aí ele precisou chamar Miguel. E Miguel veio para ele poder descer com a bênção de Daniel. Então região celestial é lugar de luta, é lugar de batalha. A bênção está liberada? Tá, mas não é de graça, é com batalha. É com batalha. A gente precisa derrubar os demônios que estão impedindo a gente de alcançar as nossas bênçãos que estão liberadas nas regiões celestiais. Sabe aquele emprego que você chora muito tempo por ele? Ele já está liberado nas regiões celestiais. Sabe, aquela cura, ela já está liberada nas regiões celestiais. Sabe aquela necessidade que a gente tem, já está liberada na região celestial. Eu só preciso ir buscar. E para ir buscar, eu tenho que ir buscar armado. Efésios 6 nos traz a armadura do Espírito, a armadura de Deus.
e eu tenho que me revestir com ela. E aí eu turbino a armadura de Deus. Eu visto a armadura de Deus e aí eu peço: Senhor, agora, em cima da minha armadura, lança o sangue do Cordeiro. Eu visto a armadura e Deus me dá a graça de vez por outra me mostrar a armadura. Vez por outra, principalmente quando Ele troca uma peça da minha armadura, Ele me mostra a peça nova. Eu tomo cada susto. Eu tomo cada susto com Ele. De repente, que isso? Ele está trocando a couraça. Que isso? Está trocando a espada. Que isso? Está trocando o meu escudo. E Ele me mostra. E Ele me mostra. Nós precisamos estar armados para acessar as regiões celestiais e sacar de Satanás, tirar dos demônios dele a bênção que é nossa. Amém? Já que eu citei Gênesis 1:1, vai lá. Gênesis 1:1. Como é que está lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A minha versão é a RA, tá? Minha versão é a RA. Já eu vou abrir aqui e a gente vai trabalhar em cima dela. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Legal, segura essa informação na tua cabeça aí. Eu acho que essa daí todo mundo sabe de cor. Vamos em João 1:1. O que está aí? Legal. No princípio era o verbo. E o verbo estava com... E o verbo era... Mas peraí, por que verbo está com letra maiúscula? Porque palavra grafada com letra maiúscula é nome próprio. Então ele está se referindo a uma pessoa. Legal, mas não é nada disso que eu quero falar. Eu quero ficar, sabe aonde? Eu quero ficar na interseção dos dois versos. O que é interseção? Garotada da escola, o que é interseção de dois conjuntos? São os elementos em comum que os dois conjuntos têm. E isso é interseção. É que, infelizmente, hoje não se ensina mais teoria de conjunto na escola. A interseção dos dois versículos, aonde está? No princípio. Reparou? Nos dois versículos, ele começa com no princípio. O evangelho de João é o evangelho mais teológico que nós temos. O evangelho de João, olha, enquanto Mateus foi escrito para o judeu, enquanto Marcos foi escrito para o romano, enquanto Lucas foi escrito para o grego, João foi escrito para a igreja. O evangelho de João foi escrito para nós. Nós, quando João escreve o evangelho, ele está escrevendo para nós, para a igreja que estava sendo formada desde o tempo dele. A igreja primeva. Já falei, não gosto do termo primitivo que todo mundo usa, porque primitivo parece uma coisa rudimentar, mas aquela igreja era a verdadeira igreja. Aquela igreja de Atos era mais verdadeira, era mais correta, era mais certa, era mais cheia de unção do que a nossa. Por quê? Vocês já brincaram de telefone sem fio? A gente já brincou de telefone sem fio, já brincou? Como é que chega lá no fim a mensagem que você falou aqui na frente?
Isso se todo mundo é amigo. Se a gente pegar um grupão de amigo de fé, irmão, camarada, e um falar aqui na frente, vai chegar lá no fim com alguma variação. Vai ou não vai? Imagina num grupo de pessoas que se degladiou pelo meio da história e de gente que quebrou, que rachou para cá, rachou para lá, e aí tem cisma aqui, cisma ali, e reforma aqui, reforma ali, e um monte de ministério dividido, um monte de ministério que não se fala, que se aponta, que se acusa. Imagina como é que isso não chega. Vem cá, aquela igreja era feita e dirigida pelos apóstolos, aqueles que viveram com Jesus. Quem será que está mais certo, eles ou eu? Lógico que eles. É lógico que aquela era a verdadeira igreja, é aquela igreja que a gente deve buscar. Amém? Mas olha só, quando eu olho no princípio e lembro em Gênesis 1:1, também está no princípio, aí eu te pergunto, esse princípio tem relação com o tempo? É no princípio de no começo? Espera aí, já tinha começado alguma coisa? O primeiro haja já tinha hajado? O primeiro haja ainda não ageu nesse lugar. Então, se o primeiro haja ainda não ageu, que princípio de começo é esse? Se o começo ali era Deus, e Deus é eterno, e Deus não tem começo. Então, muitas vezes, a gente tem uma leitura equivocada desse no princípio. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que traz aqui dentro? A palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é correta. A palavra de Deus é o nosso código de lei. Não estou falando da lei do Antigo Testamento, mas é o nosso código de conduta. A palavra de Deus é o nosso código de conduta. Você sabe o que é? Você já ouviu um termo chamado moral? O que é moral? Lá na filosofia, quando a gente estuda filosofia e a gente estuda moral e ética, o que é moral? Moral é um código firmado para a conduta de um grupo social. Eu posso ter moral dentro da igreja. Eu posso ter uma moral diferenciada na minha escola, no meu trabalho. Eu posso ter uma moral diferenciada na minha casa. Eu espero que a gente da igreja seja uma moral só o tempo inteiro. Mas moral quer dizer um código de conduta de um grupo social. Essa é a definição de moral. Só que, quando você vai buscar a definição de moral, ela fala o seguinte, que a moral é a verdade fundamental que serve de base para decidir certo e errado. É o ponto de partida que não muda, mesmo se a situação mudar. É um conjunto de regras, de princípios. Então, quando a gente tem no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse princípio é o princípio moral de Deus, porque é o único princípio que existe. Não existe outro princípio antes do primeiro haja. Então, a Bíblia traz os princípios morais de Deus. Princípios. A gente às vezes fala assim, né? Aquela pessoa lá é uma pessoa de princípios. É o quê? Uma pessoa reta, digna, honrada. É uma pessoa de princípios. É esse tipo de princípio que a gente tem que entender ali. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo?
O verbo é Jesus. Por intermédio dele tudo se fez, e sem ele nada teria sido feito. Então, esse princípio é a moral de Deus, é a moral de Jesus. Só que tem uma coisa interessantíssima, vamos em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Faz assim, ó, eu tenho a minha... Agora tem um cara que diz que tem a força, quem tem a força sou eu, ó. Eu, pelos poderes da Bíblia, eu tenho a força. Carinha acha que é ele, é nada. Sabe de nada. Esse não é inocente nem um pouco. Olha lá, 1 Crônicas 17, verso 3. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Então Deus anda de tabernáculo em tabernáculo. É ping-pong, vamos em João. De novo, João 1. João 1, verso 14. João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e... Você sabe como é que é essa palavra habitou? Tabernaculou. Sabe o que quer dizer tabernáculo? Habitação. E tabernaculou entre nós. Aí, quando você vai lá em Apocalipse 3:20, o que fala em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Vamos ver. Põe pra gente, Mari, por favor. Apocalipse 3:20. Olha lá. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu tabernacularei com ele. Põe a mão no seu coração e fala assim: meu coração, o tabernáculo construído por Deus. Ou foi alguém diferente que te fez? Quem que fez a gente? Quem fez o meu coração? Quem fez o teu coração? É o tabernáculo. Guarda o coração. De tudo que você tem para guardar, guarda. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você entende quando você sabe se uma pessoa é de Deus ou não é? Escuta o que ela fala. Porque se o tabernáculo estiver funcionando, se Jesus estiver tabernaculando com você, se Jesus estiver no seu coração, Ele está enchendo de unção teu coração, Ele está enchendo de palavra teu coração, Ele está enchendo teu coração com o sopro do Espírito, o sopro de vida, o óleo do Espírito Santo, e a tua boca só vai falar bênção. Agora, cuidado, quando a boca sair alguma coisa que não presta, é porque alguém quis fechar o tabernáculo. Não deixa. Não deixa.
Então, já que a gente está falando no tabernáculo, Provérbio 22:6 fala o quê? Ensina a criança no caminho. Peraí, ensina a criança no caminho. Vamos falar da nossa vida cristã? Quando Paulo pede as cartas para ir na estrada de Damasco para caçar os crentes, como é que ele chama o povo? Você já viu como é que ele chama o povo? Atos 9:2. Atos 9. Atos 9:2. Vou começar do 1, tá? Atos 9:1. Vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram... Essa era a forma que eram chamados os cristãos na época. Aqueles do caminho. Aqueles do caminho. Mas teve uma hora que Jesus se apresenta e fala que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E você sabe por que ele falou isso? Porque ele fez a judeusada regalar o olho. Porque caminho, verdade e vida são as 3 portas do tabernáculo. A primeira chama caminho, a segunda chama verdade e a última chama vida. E quando eu entro no caminho, eu estou fazendo o quê? Eu estou entrando pela porta do caminho, eu estou entrando no tabernáculo, que é a representação de Jesus. O primeiro objeto que eu tenho no tabernáculo, quando eu passo o caminho, quando eu entro pelo caminho, o primeiro objeto que eu tenho no tabernáculo do meu lado direito, alguém sabe o que é? O altar de sacrifício. Tabernáculo, 3 partes, uma parte céu aberta. Uma parte céu aberto, chama átrio, que depois no templo vai chamar átrio dos gentios, porque era o único lugar que o gentio podia entrar. Mas aqui no tabernáculo não, só tem judeu ali. A gente tem que lembrar: tabernáculo deserto, tabernáculo deserto, tabernáculo deserto, ok? 40 anos de deserto, 40 anos de tabernáculo. Nuvem para, arma tabernáculo. Nuvem anda, desarma tabernáculo e corre atrás da nuvem. E aí tinha o grupo responsável por armar e desarmar tabernáculo, que eram os levitas. E quem eram os levitas? Eram as pessoas da tribo de Levi, filhos de Jacó, que teve 12 filhos, 12 tribos. Uma das tribos, tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada por Deus para o sacerdócio. Então os levitas, eles tinham grupos, famílias dentro deles que eram responsáveis por cada coisa. Tinha família que era responsável pelas cordas que amarravam as lonas do tabernáculo. Tinham famílias que eram responsáveis pelos postes do tabernáculo. E assim por diante, pelo utensílio. Caminho. Então você tem... Passou o caminho, você tem o altar do sacrifício dentro do átrio. É o primeiro lugar. Agora, repara uma coisa. Quando eu converto, qual é a primeira coisa que eu preciso largar? Os meus vícios. Os meus problemas.
Eu preciso sacrificar, cortar na carne. Aonde que cortava na carne? No altar do sacrifício. Era ali que sangrava. Era ali que deixava gordura. Tudo que não prestava. E aí, depois que o sacerdote recebia a oferta, o animal para o sacrifício, que aí dependia de qual animal, você tinha vários, Levítico coloca isso direitinho. Esse animal era colocado, era sacrificado. Quando esse animal é sacrificado, quando você corta o pescoço de um animal, jorra sangue. A roupa dele sujava com aquele sangue impuro. Então, ele seguia para o segundo objeto, para o segundo utensílio que tinha ali no átrio, ainda a céu aberto. Qual era? A pia de bronze, onde ele ia se lavar. Eu converti, eu larguei os meus maus caminhos, e aí eu vou para onde? Para o batismo. Eu vou morrer o velho homem, e vou nascer um novo homem. E aí o sacerdote tinha as vestes trocadas. Olha como que é em cima do que acontece com a gente. Quando nós vamos para o batismo, nós descemos as águas. O velho homem todo sujo. Por mais que eu tenha largado, mas ainda está difícil. Mas eu desço as águas e eu sou lavado. E quando eu subo das águas, eu subo uma nova criatura, com novas vestiduras, com vestes de crente. E esse sacerdote, ele tem as vestes trocadas quando ele se lava nessa bacia de bronze. E aí ele vai entrar na tenda. É uma tenda grande que é dividida em duas partes. Aí ele vai entrar na tenda. E quando ele vai entrar na tenda, ele vai ter que atravessar mais uma porta. Gente, essas portas eram cortinas, tá ok? Eram portas de tecido, eram cortinas. Ele vai passar a segunda porta, a segunda cortina. E essa segunda cortina chamava? Verdade. Porque Jesus é o caminho. E você entra no caminho. Só que Jesus é a verdade. Agora olha que interessante. Aonde mais a gente acha a verdade? Na batalha espiritual. Quando você vai em Efésios 6 e vê a armadura de Deus, você vê que tem o cinturão que é o cinturão que representa Jesus. Ele é a verdade. Agora, eu acho que eu já falei isso aqui, mas tem coisa que a gente tem que repetir o tempo todo, para fixar. O professor fixa assim, repetindo. Uma vez eu estava orando e estava falando com Deus, mas espera aí. Eu coloco o cinturão da verdade embaixo da couraça da justiça? Porque se você ler, está escrito, né? Que você veste o cinturão da verdade e depois a couraça da justiça. Mas então a couraça está por cima do cinturão. E aí Deus falou, lógico, inocente. Se a couraça da justiça, se o cinturão da verdade, se a verdade fica por fora da justiça, quando a justiça te cobrir, qual é a verdade que está por dentro da justiça? É a do teu coração. E o nosso coração é? Então eu preciso ter a verdade de Jesus, confrontando a vontade do meu coração,
para depois essa couraça cobrir. E essa couraça pegar e se basear na verdade de Jesus para julgar meu coração. Está entendendo? Tudo tem ligação. Meu amado, de Gênesis a Apocalipse é uma coisa só, é Jesus. Gênesis começa com Jesus e Apocalipse termina com Jesus. É Jesus. É o amado da minha alma. E quando eu entro e passo pela verdade, eu vou encontrar 3 objetos nessa primeira parte da tenda. A primeira parte da tenda chama Santo Lugar. Santo Lugar, repete, Santo Lugar. Agora fala assim, lá fora é o átrio. Aqui dentro é o Santo Lugar. Legal, Santo Lugar. Quando eu entro no Santo Lugar, eu tenho 3 objetos. Logo aqui na minha direita, eu vou ter uma mesa com 12 pães ázimos. Pão ázimo. É aquele pão sem fermento. Mas por que o pão sem fermento? Porque na Bíblia o fermento representa o pecado. Se eu já rasguei a minha carne lá fora, se eu já passei pelo batismo, o que aconteceu comigo? Eu estou remido do meu pecado, eu estou limpo. Então eu não posso trazer fermento para dentro. O fermento fica fora, o pecado fica fora. O pecado não entra no lugar santo ou no santo lugar. Porque santo lugar é lugar de santidade, não é lugar de fermento, não é lugar de pecado. O pecado fica no átrio. E no santo lugar eu encontro 12 pães ázimos. Sabe por que 12? Porque representavam as 12 tribos de Israel. Então, Deus falou, olha, aqui é o meu povo, está aqui. Todos os dias aqueles pães eram trocados. Porque senão embolora, né? E bolor é o quê? A turminha que cozinha, bolor é o quê? Fermento. O que é o fermento de padaria? O que é o fermento que você põe na massa do pão, para a massa do pão inchar? É um fungo. Um fungo é fermento, porque ele serve para fazer o que com a massa? Fermentar a massa. Então, aquele pão não tem fermento, e se deixar embolorar, ele vai criar um fermento natural, ele vai criar pecado. Tira todo dia e troca o pão. Cara, Deus é maravilhoso. Deus é lindo, se a gente olhar e ver detalhe por detalhe de Deus, Deus é lindo. E se eu estou num lugar santo, eu estou num lugar de santidade, amém? Não estou no lugar de santidade? Lugar de santidade eu posso esconder alguma coisa? Lugar de santidade tem que mostrar tudo, não tem? Por isso do outro lado tem a menorá, o candelabro de 7 velas que ilumina o lugar. É a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Luz do mundo, viestes à terra. Vamos mudar isso daí? Quase isso. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse me ver. A vida de Jesus sem pecado, ela serve para eu olhar para a minha vida. Não é para a vida do irmãozinho, não. Aponta para o irmãozinho. Tem um dedo apontando para o irmãozinho? Tem? Quantos dedos estão apontando para você? Muitas vezes Deus usa o irmãozinho
para te incomodar com aquilo que você incomoda o outro. Aí você olha para o irmãozinho e fala assim, nossa, relaxando. Você faz tudo aquilo. Mas olhar para o espelho dói. Então, a culpa é do irmão. É ele que fez, não sou eu. E aí tem a menorá, as 7 velas, as 7 lamparinas ali. Você sabia que no Santo dos Santos também tem uma menorá? 7 candelabros, que representam, sabe o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Vai lá em Apocalipse que você vai ler. É luz. E serve para me confrontar. Eu preciso ser confrontado. Porque eu preciso ser melhor a cada dia, porque eu quero entrar para o céu. Você não quer entrar no céu? Quer? Então, você está salvo hoje? Mas você não está salvo para sempre não, tá? A salvação, ela não é eterna. É eterna só para calvinista. Calvinista acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Se é assim, Judas Iscariotes está salvo. Está salvo? Não. Jesus mesmo chamou ele de filho da perdição. Mas peraí, ele não tinha Jesus como Senhor e Salvador da vida dele? Ele não tinha Jesus como Senhor dele? Ele não andava com Jesus, Jesus não era o Senhor dele, então ele estava salvo naquele momento. Naquele momento. Pedro também estava. Pedro não vendeu Jesus, mas Pedro negou Jesus. É mais ou menos a mesma coisa. Só que Pedro voltou e pediu perdão. E Pedro está salvo. Pergunta que não quer calar. Quando a gente chegar no céu, Adão e Eva estarão lá? Sim ou não? Adão e Eva estão salvos ou não estão salvos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha aqui, a hora que Deus chega lá e olha para eles, tudo vestidinho de verdura, eles eram a feira ambulante. A palavra diz que eles costuraram folhas de figueira para se cobrir, né? Eles eram uma feira ambulante. O que Deus fez? Deus ensinou. Ele sacrificou um animal e vestiu eles com a pele do animal que ele sacrificou. Vem cá, esse sacrifício servia para quê? Depois a gente vai ver esse sacrifício lá em Levítico, quando Deus dá as leis, né? Depois em Deuteronômio novamente, tal. Para que servia o sacrifício? Para eliminar o pecado. Adão e Eva saíram do jardim que estava no Éden, limpos do pecado. Eles estão salvos. O próprio Deus ensinou através deles como remir o pecado, através do sangue. Ah, vem cá, Caim e Abel. Caim vai e faz a mesma coisa que papai e mamãe fizeram. Chega para Deus cheio de verdurinha. Mas Deus não queria verdura, cara. Ok? Deus não é vegano. Deus é carnívoro. Ele queria a carne. Ele queria o sacrifício, o sangue. Porque sangue na Bíblia representa vida. Por isso que a gente não pode comer sangue. Comer, não é tomar transfusão não. Transfusão é lícito. Para salvar a vida é lícito. Só as testemunhas que não usam, por isso são tristes. Testemunhas do Geovaldo. Eu tinha um amigo que chamava João Osvaldo, o apelido dele na turminha era Geovaldo. Eu fui padrinho de casamento dele. E aí eu falei assim, eu sou testemunha de Geovaldo. O Geovaldo. Meu amigão, a gente fala de vez em quando, ele mora no Rio de Janeiro, é taxista lá no Rio, agora passou a fazer Uber agora.
Giovaldo. Mas eu tenho ali o que? O candelabro que me mostra, que me faz eu me ver, eu me confrontar. Eu estou legal, eu estou legal. E na frente, na reta, eu tenho o incensário. Eu tenho o altar do incenso. E a palavra de Deus nos ensina que os anjos recolhem as lágrimas dos fiéis no incensário e levam para Deus. E esse incenso entra como aroma suave às narinas de Deus, com as petições. Quando você está orando, está chorando em oração, aonde? Lá no teu esconderijo com Deus, que você está lá abrindo o teu coração, no que você está lá chorando com Deus, tem um anjo do teu lado, colhendo as tuas súplicas, colhendo as tuas lágrimas, colhendo as tuas amarguras, e está levando direto para o Santo dos Santos, está levando e apresentando direto na sala do trono. E as tuas orações, e as tuas lágrimas, e as tuas dores, elas vão e funcionam como aroma suave a Deus. Ai, mas eu estava tão triste. Tá, mas é aroma suave, porque Deus está sentindo prazer em você buscá-lo, porque Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Atrás do incensário nós temos o quê? Um outro véu, que dentro da tenda do tabernáculo, você tem o santo lugar e o santíssimo lugar, ou santo dos santos, aonde fica a arca de Deus, que representa a presença de Deus. E o que acontece com essa segunda cortina? Ela chama vida, porque você já entrou pelo caminho que te levou à verdade, a reconhecer a verdade, e agora você está pronto para ter a vida. E a vida é exatamente aquilo, a perda da vida é aquilo que te separa de Deus. A vida eterna está atrás daquela cortina que se rasga de alto a baixo quando Jesus morre na cruz por mim e por você. E aí eu estou diante de Deus. Aí Ele se permite colocar frente a frente comigo, porque a presença dEle é representada pela arca. Não é Deus, é a presença de Deus. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos a presença de Deus, e é isso que a gente tem que buscar todos os dias da nossa vida, a presença de Deus, porque uma vez que eu estou envolto com a presença de Deus na minha vida, eu acesso às regiões celestiais com a minha arma, com a minha espada, e Satanás não ganha de mim, porque Jesus venceu ele com a palavra, e com a palavra nós vencemos os demônios. E com a palavra nós derrotamos os demônios e conquistamos as bênçãos que Deus já tem separadas para nós nas regiões celestiais. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Vamos para as regiões celestiais. Vamos para as regiões celestiais. Me diz uma coisa. Você acredita no livre-arbítrio, não acredita? Por que você está aqui? Porque você é a marionetezinha de Deus? Tem um monte de cordelzinho e Deus falou, vou levar ele lá na igreja hoje. Até cair do altar. Vou levar ele lá na igreja hoje.
Um monte de cordinha. Não tem, cara. Eu venho aqui porque o Espírito Santo toca no meu coração e me dá vontade de vir. Ele me dá a vontade de vir. Agora, a ação é minha. O Espírito Santo é sempre o motivo, mas a ação é minha. Por isso que a gente pergunta, qual é a tua motivação? O que motiva a tua ação? O que motiva a minha ação para estar aqui? E hoje, desde 7h15 da manhã, é Deus. É buscar me unir com meus irmãos para buscar a Deus. Depois dessa busca a Deus, a gente faz o nosso socialzinho. Mas nós estamos aqui para buscar a Deus. É isso que Ele pede o tempo inteiro na Bíblia. Para buscar a Ele. Porque Ele veio nos buscar. O tempo inteiro Ele veio nos buscar. Por que Ele tira Adão e Eva do jardim que estava no Éden? Por que Ele tira Adão e Eva do jardim? De castigo porque eles comeram do fruto do bem e do mal? Aliás, do fruto, não é do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Eles passaram a conhecer o bem e o mal. É por causa que eles comeram, castiguinho porque eles comeram do fruto? Por que é então? Porque o pecado tem que morrer, não tem? O pecado não tem que morrer? O pecado não vai morrer? O pecado não vai morrer com Satanás no inferno? Vai. Satanás, a besta, né? O falso profeta e o anticristo, junto com os demoninhos e tudo. Eles não vão tudo para o inferno? O pecado não vai morrer ali no inferno, no lago de piche, enxofre, tudo. Deus me mostrou uma vez o inferno, misericórdia. Ele me levou em sonho para ver como é que era. Vazio, estava vazio. Ele falou, ainda vou inaugurar com Satanás. Parecia a boca de um vulcão, assim, lá dentro, assim, tudo lava incandescente, e tinha uma árvore toda retorcida no meio dela, que eu creio que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no meio dela. Ele tirou, porque o bem e o mal precisavam morrer. Se Adão e Eva ficam lá dentro, eles iam correr para comer da árvore da vida, e o inferno não ia, e o pecado não ia morrer mais, porque quem come da árvore, quem come de mim, vive. Então tinha que tirar. Precisava tirar de lá. Adão e Eva com o pecado não poderiam conviver dentro do jardim que estava no Éden. Então eles foram viver no Éden. Agora, Adão foi feito fora do Éden. Depois é que ele foi colocado no jardim. Amém? Tanto que Deus, quando dá o castiguinho dele, fala, ó, agora você vai lavrar a terra da onde você foi tirado. De fora do Éden. Aí depois é que ele vai para dentro do Éden. E aí eu te pergunto, para a gente terminar, vamos ficar em pé para a gente já fingir que está terminando? Mari, põe para a gente Jeremias 29:13, por favor. A gente vai ler o 13 e o 14 agora, só para terminar. Jeremias 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. 14. Serei achado de vós, olha só, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Só até aí. Ele está falando com a gente aqui o seguinte, ele está, na realidade ali quando ele joga, ele está jogando para os judeus que vão ter a diáspora, eles vão ser espalhados pelo mundo, e depois eles vão ser
retornados para Israel. E é o que está acontecendo, viu? Tem tribo voltando para Israel até hoje. Se eu não me engano, a tribo de Asser foi encontrada na África. Chegaram lá, encontraram uma tenda no meio de uma tribo, em cima da tenda uma estrela de Davi, e dentro da tenda uma Torá. E eles cultuavam exatamente igual o judeu cultuava. Era uma das tribos perdidas. E eles começaram a voltar para Israel. Aí, lá, se eu não me engano, não lembro se foi no Congo, eu não lembro em que país foi. Não lembro. O governo boicotou eles de voltarem, não deixou mais. Aí, grupos cristãos que estão lá dentro, missionários, estão levando eles para perto das fronteiras e passando eles pela fronteira para de outro país eles voltarem para Israel. E eles estão voltando. E quando eles chegam em Israel, a primeira coisa que eles querem, eles se ajoelham e beijam o chão da terra deles. Deus está trazendo. E eu vou te falar uma coisa. Deus vai começar a fazer isso no nosso meio. Amém. No nosso meio. Levanta a mão para o céu e profetiza. Tabuleta de igreja vai cair, porque nós vamos ser um povo só. Glória a Deus. Tabuleta vai cair, porque nós vamos falar a mesma língua. Ok? Nós vamos ter os nossos endereços. Nós vamos ter os nossos endereços, porque não cabe o mundo inteiro aqui dentro, né? Chega para lá, irmão, um pouquinho para caber aí. Não cabe o mundo inteiro aqui dentro de um templo só. Mas nós somos um. Nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Nós somos irmãos. Entre nós, com os orientais, com os europeus, com os irmãos americanos que enviaram os missionários para cá, em sacrifício por nós, suecos também, a Assembleia de Deus veio de Berger e Vingren, 2 suecos que passaram pelos Estados Unidos, passaram pela Rua Azusa, avivaram e vieram cair aqui em Belém do Pará. Por isso o Ministério Belém. E aí depois um deles, eu não associo ainda qual, foi para o Rio de Janeiro, foi morar no bairro de Madureira, e é onde começou o Ministério Madureira. Amém? Origem dos 2 ministérios da Assembleia, Belém do Pará e Madureira. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, eu quero tabernacular com o Senhor. Aprende essa palavra, porque é isso que Ele quer. Ele quer tabernacular com a gente. O nosso coração é o tabernáculo de Deus. Fala assim: Senhor, o meu coração é o tabernáculo construído pelo Senhor. Senhor, faça morada nele. O Senhor mesmo construiu. Tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que me deixa sujo, tudo aquilo que me deixa impuro, tudo aquilo que enche os meus lábios de palavras impuras, enche a minha mente de pensamentos impuros. Tira tudo dali de dentro, Deus, em nome de Jesus, e venha habitar no meu coração, de hoje para sempre. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, entra nos nossos corações. Senhor, o Senhor habita no alto dos louvores, nos leva a louvar o Senhor, nos leva a adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós queremos te adorar, adorar. Nós queremos erguer nesse tabernáculo um trono de louvores ao Senhor. Amém. E que eu diminua e o tabernáculo cresça. Que o Senhor cresça na minha vida dia após dia após dia, cresce em mim, Senhor, cresce em mim, Senhor. Toma a minha vida como um todo, Deus, toma a minha vida como um todo. Espírito Santo, me fortalece naquelas horas difíceis em que eu estou pronto para pecar. Espírito Santo, entra no meu coração e solta uma bomba para não deixar eu pecar. Uma bomba de amor, uma bomba de graça. Por inteiro
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Forma de oração, você está orando essa Eu música. me rasgo, Se rasga por inteiro, meu irmão. por inteiro, faço tudo, Vem, Senhor. mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença